eu já fiz o comecinho aqui da minha costura, tá vendo? Dei o retrocesso e parei. Por quê? Porque bem nessa curva, eu vou pegar a parte de baixo, tá? Da blusa, não vou pegar a manga, a blusa. E vou dar uma leve esticadinha. Não estica muito não, tá, meninas? É só leve, ó, bem levezinho, para que a curva da minha manga encaixe na curva da cava, tá? E conforme a gente dá aquela leve puxadinha, ó, ela já assenta todinha no encaixe da cava. Então, é isso que vocês precisam. Nessa curvinha aqui, ó, do início da cava, dá uma leve esticadinha na parte da blusa, tá? Nunca da manga. E é por isso que a manga tem que estar por cima, pra gente saber o quanto a gente já chegou no lugarzinho dela, tá? E aí, vou continuar com uma costura reta, largura de um pé de máquina, até chegar lá no alfinete. Cheguei no alfinete, ó, já pulei aqui o alfinete, tá? Vou juntar agora o final da minha cava, tá? Peguei aqui, ó, o finalzinho, tá? E aí, eu posso tirar esse alfinete daqui mesmo, porque eu já costurei, já passei 2 pontinhos por cima dele, vou tirar o mesmo alfinete e vou colocar aqui no final. Pra que não aconteça da manga passar ali da cava. O que que acontece? Quando a manga sobra na cava, as pessoas vai lá e corta. Não pode cortar, porque se você corta, você acaba diminuindo a largura da manga. E como o molde foi feito com as medidas da manga, então ela precisa encaixar ali. Então, novamente, cheguei ali em cima, vou dar uma sustentada na parte de baixo, porque aí vai vir sobrando novamente e vou trazendo a minha cava, encaixando ali certinho, ó, bem leve, não pode puxar muito não. E ela vai ceder cada vez mais ali na curva, tá? Tem que tomar cuidado de não fazer prega nem nada, tá bom? E aí você vem ajeitando até ela chegar no final. Bom, então olha só, meninas, já preguei minhas 2 mangas. Ó, observa que ela ficou onduladinha, mas não ficou com prega, ó, ficou certinho, tá? Aí, outra coisa também é não deixar mais do que 1 centímetro, que é o que nós tínhamos de costura. Também não deixar ficar a parte de baixo escapando, porque senão depois vocês vão ter mais dificuldade ainda na hora de passar o ponto de acabamento, o ponto de overlock. Então, a ideia é sempre quando a gente tá costurando aqui, a gente vai vendo que o tecido de baixo está aqui, ó, tá? Eu tenho que, ele não vai ficar pra fora do de cima, mas eu tô vendo que os 2 estão aqui, tá bom? Então, agora, vou trocar de calcador e vou fazer o ponto de overlock, ou zigue-zague. Vocês observam que, olha, eu costurei o ombro, fiz o ponto de acabamento. Costurei agora as mangas e fiz vou fazer o overlock. Então, não pode fazer ombro, pregar manga e deixar para fazer o ponto de acabamento no final. Porque uma costura vai travando a outra, então precisa ir fazendo assim, tá? Seguro de novo aqui a linha e vou fazer o ponto de overlock. Ó, então, vou fazer o ponto de overlock, né? Vou começar aqui segurando um pouquinho a linha, só para dar ali o início. E vou.
Bom, então olha só, já overloquei também aqui a minha manga, tá? Dá pra vocês verem, né? Deixa eu colocar ali. Mas já agora vocês já conhecem o pontinho, é só pra vocês verem mesmo que tá feito aqui e aqui. Já fiz tudo. Então, agora, nós vamos fazer o quê? Começando pela manga. Eu gosto de começar pela manga. Eu venho fechando toda a minha... Deixa eu puxar aqui. Eu venho fechando aqui, ó. Começando pela manga, eu venho fechando toda a lateral. Quando chega aqui, ó, na junção das cavas da blusa, vocês vão fazer o seguinte. Tomba uma costura para baixo e a outra costura para cima. Por que isso? Porque além de não ficar muito grosso para sua máquina, as costuras vão se encontrar aqui, ó, tá vendo? Eu costumo dizer que elas vão ficar, ó, de frente uma com a outra, vai se beijar ali, ó. Então, ela encaixa aqui e não fica desencontrado. Porque isso é uma questão de qualidade de costura, tá, meninas? As costuras estarem bem encontradinhas assim, ó, tá? E às vezes a pessoa tem muita dificuldade porque tomba as costuras pro mesmo lado, fica grosso para passar na máquina e quando a máquina vir aqui, ela vai fazer o quê? Empurrar uma parte. E aí, quando você olha, tá desencontrado. Então, a dica que eu dou é para vocês fazerem assim, então. Dobra uma costura para baixo, a outra para cima e põe um alfinete bem no meio. Quando você já sente aqui, ó, quando você sente com a mão aqui, ó, que as duas estão bem de frente uma com a outra, estão bem encontradinhas, tá? Então, coloca um alfinetezinho em pé, assim, ó, assim, tá vendo? Não em pé, deitado, porque isso vai permitir que o tecido não venha pra cá ainda, tá? E aí, continua a costura até chegar lá no final da barra, tá? Então, nós vamos costurar a lateral todinha, começando pela manga e terminando na barra. Eu sempre acho mais fácil fazer dessa maneira, tá? Eu sei que existem outras maneiras, mas façam do jeito que eu estou fazendo, que vocês vão ver que fica bem fácil.
Bom, meninas, então olha só. Já fechei toda a nossa blusa. Olha que linda que fica, olha. Fica muito bonito esse ponto, fica bem acabadinho, igualzinho a tivesse usado uma máquina de overlock. Então, se você fizer no zigue-zague, fazendo do jeito que eu falei, o ponto fechadinho, né, bem bonitinho, vocês vão conseguir deixar ela exatamente como se tivesse usado uma máquina de overlock, tá bom? Já deu pra vocês verem, né? Dá pra ver? Ó, tá vendo, ó? Tá tudo overlockadinho, tudo certinho, olha, a manga, lateral, tá tudo bem bonitinho aqui, ó, tá? Dá pra vocês deixarem a peça de vocês com um acabamento maravilhoso, tá bom? Então, agora, nós vamos fazer o quê? O decote, tá? Aqui no decote, nós vamos usar ribana, né? Que na aula passada a gente já cortou, já tá aqui certinho, tá? Então, eu vou fazer o quê? Vou juntar aqui uma costura reta, tá? O lado direito da ribana, meninas, sempre que vocês esticam ela assim, as canaletinhas ficam mais altas. E no avesso, quando você vira, elas não ficam tão altas e dá pra você ver meio que um elastiquinho ali. Dá pra vocês verem na trama, né? Onde fica tipo um elastiquinho, onde que dá essa elasticidade para ela. Então, o lado direito é o lado que você não vê esse elastiquinho e é o lado que a canaletinha fica mais alta para você, tá bom? Tá, olha, conforme a gente abre aqui, ó, tá? A gente vê essas nervurinhas ou canaletinhas mais altinho. Então, eu vou juntar direito com direito e vou passar uma costura de um pé de máquina aqui, tá bom?